Sim, sejam muito bem-vindos ao canal do Ruggeri. Não estamos ao vivo hoje em formato de vídeo, não terá live, então seja bem-vindo, né? Fica aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação do sininho e vamos pro vídeo, cara. Vamos falar aí, então, confronto definido na final da Copa do Brasil. Flamengo enfrenta o Corinthians nos dias 12 e 19 de outubro. Ontem teve o segundo jogo da semifinal, Corinthians e Fluminense. O Corinthians venceu por 3-0 e avançou para a grande decisão. Um jogo um pouco mentiroso, né? Um jogo foi equilibrado, estava 1-0 para o Corinthians até os 45 do segundo tempo, quando o Corinthians fez 2-0 e depois aos 49 para completar, para ficar feliz e para fazer o L de eliminado. O Felipe Melo meteu um gol contra. Os tricolores estão revoltados. Inclusive saiu um vídeo lá do Netflu, né? O cara revoltado, puto da vida, xingando pra caramba, rasgando a camisa. É legal não dar essa moral pro Fluminense, né? E se eu tivesse que analisar friamente os confrontos aqui, eu acho que o Flamengo se sairá melhor jogando contra o Corinthians do que contra o Fluminense. O Fluminense oferece trabalho ao Flamengo, né? Historicamente, nos últimos jogos, o Fluminense tem saído melhor, né? Tem vencido os confrontos. No Campeonato Brasileiro a gente venceu por 2-1, mas o Fluminense buscou o jogo o tempo todo. O Hugo fez um partidaço, né? Foi a redenção do Hugo naquela partida, mas a gente venceu, então a gente vem de vitória sobre o Fluminense. Mas isso é passado, na verdade, porque o Fluminense não foi para a final da Copa do Brasil. Todo mundo achava que ia ser um Fla-Flu, que o Fluminense tinha um timão. Na minha opinião, o Fluminense perdeu essa classificação no Rio de Janeiro, onde jogou melhor e entregou praticamente os gols para o Corinthians, né? O resultado foi 2-2. O resultado também mentiroso, porque o Fluminense foi bem melhor na partida, poderia ter saído ali com um 2-0, um 2-1 pelo menos, ao menos uma vitória. No fim das contas, não deu para o Fluminense, então Flamengo e Corinthians aí na grande decisão da Copa do Brasil. Acho que é um confronto favorável ao Flamengo. Tenho certeza que o Corinthians vem muito mais confiante para esse jogo, né? Você chegar numa final, passa essa confiança. Renato Augusto está jogando muito bem, o Yuri Alberto voltou a marcar gols, né? O Roger Guedes conseguiu aí também a titularidade, então uma dupla que a gente tem que ficar de olho. O Duqueiroz é bom jogador também ali na volância, um jogador jovem. E o Vitor Pereira, né, por mais criticado que tenha sido, está fazendo um bom trabalho. Ninguém imaginava que o Corinthians fosse chegar na final da Copa do Brasil, passar por alguns times ali, né? Enfim, até mesmo o Fluminense, que, na minha opinião, tinha um time mais qualificado, não sei se um elenco mais qualificado, mas tinha um time mais jogando mais bonito, né? E mais eficiente do que o Corinthians. Mas avançou o Corinthians, né? Flamengo e Corinthians, os dois times de maior torcida. Quem tá feliz da vida deve ser a Rede Globo. Rede Globo de televisão que tá feliz da vida aí, que vai passar dois jogos de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, nessa grande decisão aí. Certamente a audiência vai bombar. O Flamengo enfrentou poucas vezes o Corinthians em decisões, né? Nem me lembro exatamente quais decisões tiveram aí entre Flamengo e Corinthians, mas vai ser histórico, vai ser uma decisão histórica. Acho que o Flamengo tem totais condições, é o favoritíssimo contra o Corinthians, né? Aqui no confronto da Libertadores, não deu pro Timão, o Flamengo venceu, deu um baile na Neoquímica Arena no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, ganhou de 2-0, né? Jogando muito bem, poderia ter sido mais, poderia ter matado o confronto logo ali. Não deixou de matar, né? Porque aqui no Maracanã foi 1-0, o Flamengo controlando bem o resultado, o jogo. O Corinthians não ofereceu muito perigo. É um time que cria poucas oportunidades de gol e sabe se defender, mas eu acredito que o Flamengo consiga fazer dois bons resultados, né? E não duvido nada que sejam mais uma vez 2 vitórias contra o Corinthians. Resta saber aí, ver como é que vai ser o lance de mando de campo. É uma final em 2 jogos, eu acredito mais no Flamengo numa final em um jogo, como é a da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Tá? Óbvio que eu acredito no Flamengo, acho que vai vencer as 2 competições, mas na minha opinião, quando você tem 2 jogos, para vencer esse time do Flamengo, fazer 2 resultados e na soma deles você superar o Flamengo, acho muito difícil, muito difícil. Né? O time está muito bem encaixado, o Arrascaeta voando, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro voltou a jogar muita bola, Rodinei também jogando demais ali pela direita, nossa dupla de zaga intransponível, ninguém passa, né? Tá invicta, Flamengo invicto há 19 jogos no ano, se eu não me engano o recorde do Jesus foi de 29 jogos em 2019, então o Flamengo caminhando aí a passos largos para 2 grandes conquistas e ainda na briga pelo brasileiro. Vamos ver o que o futuro
nos reservas, será que o Flamengo ainda consegue buscar o brasileiro? Mas voltando ao assunto aqui, o que eu ia dizer é que eu acho que em 2 jogos fica melhor para o Flamengo, porque é mais difícil você vencer o Flamengo em 2 jogos. Em um jogo, um imponderável pode acontecer. Né? Você pode ter uma expulsão, uma bola vadia, uma falha, como foi o Andrés, por exemplo, na final da Libertadores contra o Palmeiras. Então, são coisas que o futebol oferece. O futebol tem surpresas, e por isso que o futebol é encantador. Né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Por mais que um time seja favorito, pode acontecer tudo, ainda mais numa decisão de jogo único. A gente sabe que o Filipão provavelmente vai manter o time todo lá atrás. Então, eu acredito que o Flamengo é mais favorito em 2 jogos na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, embora o Corinthians tenha um time melhor do que o do Atlético Paranaense, do que na final da Libertadores. Mas a minha sugestão e o meu palpite é que o Flamengo vence os 2, tá? Vence os 2. Agora, falando um pouquinho mais aí da final da Copa do Brasil, né? Já falei, né? Dia 12 e 19 de outubro. Flamengo certamente com o time completo, o Dorival está preparando esse time aí fisicamente, né? Para estar bem, para estar voando nas decisões. Certamente no Campeonato Brasileiro vai dar força máxima em alguns jogos, principalmente agora no domingo contra o Fluminense, 4 horas da tarde. O Fluminense mais cansado do que o Flamengo, né? Porque disputou o jogo de semifinal pesado, viagem para São Paulo, né, na quinta-feira, e o Flamengo jogou na quarta. Então o Flamengo tem um dia a mais de descanso aí para esse jogo de domingo. Então não sei se o Fluminense vai entrar com os titulares, possivelmente sim, e o Flamengo acho que deveria entrar com os titulares também, né, com um time que a gente já conhece. Então, acredito, para falar agora realmente da Copa do Brasil, né, Flamengo bem fisicamente, voando, com jogadores rendendo muito bem. O primeiro jogo vai ser decisivo, porque independente de onde aconteça, acho que o Flamengo tem que impor o ritmo dele, tá? Não pode deixar o Corinthians gostar do jogo. O Corinthians vai tentar fazer aquela pressão ali na frente, marcar um pouquinho mais alto, subir a linha, mas o Flamengo tem talento para sair tocando essa bola, e se não conseguir sair tocando, dá para quebrar lá, chutar lá no Pedro, porque o Pedro faz essa parede, consegue dominar, ele consegue se impor diante dos adversários, diante dos zagueiros. Né? Ele consegue fazer muito bem essa proteção, limpar a jogada, tocar no Arrascaeta, matar essa bola que vem lá do alto, toca no Arrasca, e já gerar até, porque quando você chuta lá para frente, você consegue romper todo aquele meio-campo travado do Corinthians, né? E aquela marcação alta. Então, eu espero que o Flamengo encontre o melhor modelo, se espelhe muito também, se inspire nos jogos da Libertadores, nos 2 jogos onde o Flamengo foi dominante na maior parte do tempo, principalmente na Neoquímica Arena. Acho que o jogo em São Paulo é um jogo que o Corinthians vai tentar fazer uma pressão maior, tentar jogar bola, mas não dá para o Corinthians contra esse time, não dá. Principalmente o time voando do jeito que está, né? Com o Dorival poupando nos campeonatos, né? No Campeonato Brasileiro, que muita gente não gosta, mas você vê o resultado aí, Flamengo em 2 finais, bem, com o time jogando bem, nenhuma lesão, 4 meses sem nenhuma lesão muscular. Isso, para quem sofreu tanto com as lesões, né? Como foi o caso do Flamengo. O Flamengo teve um período aí que estava com 20 jogadores machucados, teve que usar. Lembra daquele jogo contra o Palmeiras em 2020? Né, que foram só os garotos, óbvio que teve aquele surto lá da doença também, mas tá vivendo um sonho, né? Todo mundo inteiraço, com o elenco inteiro à disposição, o Dorival rodando as peças. Eu não tenho dúvida que o Flamengo vai chegar no auge físico para essas finais aí, para um pouquinho menos de um mês para o jogo, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16 de setembro, numa sexta-feira, o primeiro jogo da final no dia 12 de setembro. Então, um pouquinho menos de um mês aí para a partida. Sendo que, depois desse jogo contra o Fluminense, no domingo, o Flamengo tem uma pausa, o Campeonato Brasileiro tem uma pausa, aí a tabela, né? Como é que é? O calendário tem uma pausa de 10 dias para a disputa de amistosos da seleção, amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, tá? Então, eu acho que o Flamengo vai estar muito bem para esses 2 confrontos aí, tanto da Copa do Brasil quanto o da Libertadores, tá? Se eu esquecer alguma coisa, vocês podem deixar aqui no comentário também. Tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative a notificação do sininho. E é isso, galera. Flamengo-Corinthians, confronto definido na Copa do Brasil. Vai dar Mengão. É muito importante dizer, hein? Você que está aí até o final nesse vídeo, muito importante dizer. Um título que falta para essa geração do Flamengo. Falta o Mundial e falta a Copa do Brasil. Fiz uma live ontem falando sobre isso.
né? Então, eu estou muito esperançoso e muito contente de poder tá na final da Copa do Brasil, que a gente não vence desde 2013 com aquele time lá do Hernani Brocador. Curiosamente, a gente pegou o Atlético Paranaense na final, né? Enfim, foi um confronto difícil. E esse time, essa geração aí, com Arrasca, Gabigol, Bruno Henrique machucado, mas está aí, Everton Ribeiro, todo mundo, esse time não conquistou a Copa do Brasil. Né? 2019 a gente foi campeão da Libertadores e do Brasileiro, 2020 do Brasileiro, 2021 Carioca, ali a gente, né, acabou escapando a Libertadores na final, mas a Copa do Brasil a gente não venceu ainda com esse time. Então vai ser um título para entrar para a história, para essa geração. Só falta esse para essa geração conquistar tudo que estava ao alcance dela aqui na América do Sul e âmbito nacional. E aí depois da Libertadores, a gente vencendo bem o Atlético Paranaense, bem ou mal, a gente vencendo e passando e sendo campeão da Libertadores, essa geração vai em busca do tão sonhado Mundial de Clubes, que deve ser disputado em fevereiro, tá? Ainda não está certo se vai ser nos Estados Unidos, nos Emirados Árabes, na Europa, enfim, tem algumas dúvidas sobre essa disputa do Mundial de Clubes aí, porque eu acho que a Copa do Mundo, né, e a pandemia meio que bagunçou um pouco o calendário da FIFA e tem essa dúvida sobre a realização do Mundial, onde vai ser, quais os dias, mas deve ser ali em meados de fevereiro, tá? Em meados de fevereiro e possivelmente nos Estados Unidos, tá? Tá muito próximo de ser anunciado essa disputa para os Estados Unidos. E aí, essa geração vai estar completa, vai ter conquistado tudo que tinha para conquistar, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, Estadual e Mundial. E se eu esqueci algum outro campeonato, você deixa aqui no comentário. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço desculpas mais uma vez. Hoje tem um show para fazer. Em Nova Iguaçu, vou ter que sair cedo, porque é um dia chuvoso, numa sexta-feira, então não ia dar tempo de ficar resenhando com vocês 1h30, mas eu não poderia deixar de gravar um vídeo, de gerar um conteúdo e de dar a minha opinião sobre o nosso adversário na final da Copa do Brasil e fazer um apanhadão de coisas aí do Flamengo. Beleza, galera? Então é isso, ó. Deixa o seu like, muito importante, se inscreve no canal, ative a notificação do sininho, compartilha esse vídeo para os outros amigos aí. Então, um grande abraço a todos, saudações rubro-negras e valeu!